Quem foi Emily Brontë? Nascida em Thornton, Yorkshire, no dia 30 de julho de 1818, Emily cresceu juntamente com suas irmãs Anne, Maria, Charlotte, Elizabeth e o irmão Bramwell nas charnecas daquela parte da Inglaterra. Seu pai, o excêntrico pastor irlandês Patrick Brontë, exerceu grande influência na formação de sua prole. Disciplinador ferrenho e moralista doentio, considerava pecaminoso o prazer mais inocente a ponto de alimentar seus filhos à base de batatas e de queimar os sapatos de suas filhas se eles lhe parecessem por demais elegantes. Com a morte da mãe, Maria Branwell, em 1821, a família passou aos cuidados de uma tia materna. Maria e Elizabeth, as irmãs mais velhas, morreram 4 anos mais tarde, vítimas de tuberculose, quando cursavam a escola de Cowan Bridge. Naquelas crianças extremamente apegadas aos livros e à região onde moravam, desenvolveu-se a propensão a imaginar novos mundos, povoados de personagens apaixonados. Emily tinha 8 anos quando seu pai deu a ela e aos irmãos alguns soldadinhos de madeira. Histórias fantásticas foram inventadas a partir de tão simples brinquedos. Embora tenham restado poucos escritos desse tempo, neles já se revelam os dons poéticos dos pequenos Brontë, principalmente os da autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Em 1844, Emily e Charlotte seguiram para Bruxelas, capital da Bélgica, com o objetivo de aperfeiçoar seu francês a fim de que pudessem abrir uma escola em sua própria casa. O projeto, entretanto, não as afastou da literatura. 2 anos depois, as 3 irmãs publicaram, sob pseudônimos, um livro de poemas, do qual apenas 2 exemplares foram vendidos. Como se não bastasse a fracassada estreia, os planos quanto à escola das meninas Brontë para a formação e educação de um número limitado de jovens também naufragaram, pois nenhuma aluna chegou sequer a se matricular nela. Perseveraram, então, em aprimorar sua arte. Emily escreveu um único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, publicado em 1847, que não teve grande repercussão, tendo sido taxado pelos críticos como uma obra dica. O áspero realismo do cotidiano, as sugestões simbólicas e a intensa emotividade com que ela retrata seus personagens são as principais características desse extraordinário livro que, conscientemente ou não, rompeu os limites da narrativa doméstica vitoriana, explorando novos territórios da psicologia. Além disso, O Morro dos Ventos Uivantes possui elementos do romance gótico ou romance negro, gênero literário nascido na Inglaterra em meados do século XVIII, que, em contraposição ao predomínio da razão e do bom senso, entrevê o sublime no terror, centrando-se sobre os aspectos misteriosos da existência. Emily Brontë adoeceu pouco depois da publicação do seu livro. A recusa a qualquer tratamento levou a morrer em Haworth aos 30 anos, em 19 de dezembro de 1848. Assim como sua genialidade, sua morte também foi prematura. CD 1. Capítulo 1. 1801. Acabo de visitar meu senhorio, que é também meu solitário vizinho. Esta é uma região admirável. Em toda a Inglaterra não creio que haja lugar mais isolado. Aqui eu e o Sr. Heathcliff somos parceiros, dividindo a mesma solidão. Ele mal sabe o quanto me senti atraído por ele quando percebi seus olhos negros se desviarem taciturnamente logo que cavalguei em sua direção e anunciei meu nome. Sou o Sr. Lockwood, seu novo inquilino, senhor. Vim o mais depressa que pude. Espero que não o tenha aborrecido com minha teimosia em arrendar a Granja dos Tordos. Sou o dono da Granja dos Tordos, interrompeu ele arrogante. E ninguém me aborrece quando não quero. Entre. Essas palavras foram ditas entre dentes, como se estivesse me mandando para o inferno. Mas decidi aceitar o convite, curioso por conhecer alguém que parecia ainda mais exageradamente reservado do que eu. Heathcliff abriu a cancela e caminhou à minha frente, chamando em voz alta. Joseph, cuide do cavalo do Sr. Lockwood e traga vinho. Joseph, o criado idoso, porém robusto, cumpriu a ordem com evidente mau humor. O Morro dos Ventos Uivantes é o nome da casa do Sr. Heathcliff. Adequadamente, o nome descreve o tumulto atmosférico a que ela fica exposta nos temporais. O vento norte sopra com violência, inclinando os abetos e espinheiros raquíticos detrás da casa. Felizmente é uma casa bastante forte, com janelas estreitas cravadas nas paredes e cantos protegidos com pedras largas e salientes. Antes de transpor a soleira, percebi uma data, 1500, e um nome, Hareton Earnshaw, gravados na fachada, entre outros curiosos desenhos. Entrei. A um canto da sala de estar havia uma enorme lareira. No imenso aparador luziam filas de pratos de estanho e jarros de prata, ao lado de bolos de aveia, pernas de vaca e de carneiro e presuntos. Em cima da lareira havia velhas pistolas. O chão era de pedra branca e lisa. A mobília de feitio antigo. Debaixo do aparador descansava uma perdigueira rodeada de cachorrinhos irrequietos. Outros cães estavam pelos cantos. Ora, o aposento e a mobília nada teriam de extraordinário se pertencessem a um simples lavrador, mas não ao Sr. Heathcliff.
Ele é contraditório. Moreno como um cigano, de aspecto taciturno, veste-se e comporta-se como um fidalgo rural. É negligente, mas elegante. Como eu, o Sr. Heathcliff deve amar e odiar discretamente, pois, pelo visto, temos ambos horror de demonstrar nossos sentimentos. Sentei-me junto da lareira e tentei acariciar a perdigueira que me rondava de dentes arreganhados como uma loba, mas o gesto provocou-lhe um rosnado prolongado. Deixa a cadela em paz, resmungou Heathcliff, dando-lhe um pontapé. Ela não é um bichinho de estimação. Fui até uma porta lateral e gritou. Joseph! Como o criado não aparecesse, Heathcliff desceu até a adega, deixando-me entregue aos cães. Mantive-me imóvel para não provocá-los, mas infelizmente não supus que as caretas que lhes fazia acabariam por enraivecê-los. O resultado é que se lançaram a meus joelhos. Tentei mantê-los à distância com o atiçador, mas logo fui obrigado a gritar por socorro. Heathcliff e o criado não se apressaram. Felizmente uma mulher robusta, de saia arregaçada e rosto afogueado, veio da cozinha e restabeleceu a ordem com uma frigideira em punho. Que diabo é isto? Perguntou Heathcliff entrando na sala. Resmunguei algo contra seus cães. Eles não atacam pessoas que não mexem em nada, replicou, colocando diante de nós uma garrafa. Cães têm de ser vigilantes. Aceitam um copo de vinho? Não, obrigado. Foi mordido? Se tivesse sido, isso não ficaria assim. A dureza do semblante de Heathcliff abrandou-se num sorriso. Vejo que está nervoso, Sr. Lockwood. É que hóspedes são tão raros nesta casa que eu e meus cães não sabemos como recebê-los. À sua saúde. Retribuí o brinde, percebendo que seria idiotice zangar-me por causa de alguns animais. Além disso, não queria dar motivo de zombaria ao meu anfitrião. Durante a conversa que se seguiu, notei que Heathcliff era um homem inteligente e manifestei a intenção de repetir a visita no dia seguinte, mesmo percebendo o seu desagrado. É surpreendente como me senti sociável comparado com ele. CD 2. Capítulo 2. Ontem o dia estava frio e nebuloso. Pretendia ficar em casa junto da lareira, mas quando subi ao escritório encontrei a criada a fazer faxina no aposento. Peguei o chapéu e caminhei 4 milhas até chegar ao Morro dos Ventos Uivantes. Começavam a cair os primeiros flocos de um turbilhão de neve. Ali, no cimo da colina, o vento me enregelou. Bati a porta até os cães começarem a ladrar. Finalmente o rosto azedo de Joseph apareceu numa janela do celeiro. Gritou que o senhor estava no curral e que não havia ninguém para abrir a porta, exceto a senhora, mas que esta não mexeria um dedo para atender-me. Por quê? Você não pode dizer quem eu sou, Joseph? Não tenho nada com isso. A neve começava a cair mais densamente. Subitamente apareceu um jovem, sem paletó, com uma forquilha ao ombro, que me conduziu ao redor da casa até o aposento onde eu estivera na véspera. Ali o fogo luzia deliciosamente na lareira e a mesa estava posta. Inclinei-me diante da senhora que ali estava, esperando que me oferecesse uma cadeira, mas ela permaneceu imóvel e calada. Tentando estabelecer uma conversa qualquer, comentei sobre o mau tempo e perguntei-lhe se tencionava distribuir a ninhada daquela terrível cadela. Não são meus, replicou ela, mais áspera que o próprio Heathcliff. Quando pude observá-la melhor à luz, percebi que era belíssima. Delgada, quase adolescente, feições delicadas, cabelos de ouro. Foi convidado para tomar chá? Perguntou enquanto vestia um avental e colocava algumas folhas no bule. Gostaria de tomar uma xícara, respondi. Foi convidado? Repetiu. Como eu sugeri que ela o fizesse, sentou-se de cara amuada. Enquanto isso, o rapaz me olhava como se fôssemos inimigos mortais. Não sabia se era um criado ou não. A roupa e a linguagem eram rudes, os cabelos desgrenhados e as mãos crestadas como as de um lavrador. Heathcliff entrou 5 minutos depois. Como vê, estou aqui conforme prometi, exclamei tentando um tom jovial. Heathcliff deu de ombros, afirmando que era uma ocasião estranha para alguém passear e que muitos moradores se perdiam em noites como aquela. Talvez possam arranjar um guia, sugeri. Não posso. Sentamo-nos à mesa para o chá. A aspereza de Heathcliff e o mutismo geral incomodaram-me. Tentando quebrar o silêncio, cometi uma série de gafes. Ignorando a diferença de idades, achei que a encantadora senhora era esposa de Heathcliff, quando na verdade era sua nora, conforme esclareceu zombeteiramente meu anfitrião. Em seguida concluí que o rústico ao nosso lado, comendo pão com as mãos sujas, era o marido da moça. Conjeturas infelizes, observou Heathcliff. O marido dela está morto. E esse moço é... Meu filho é que não. Meu nome é Hareton Earnshaw, grunhiu o outro. Trate de respeitá-lo. Comecei a me sentir deslocado naquele círculo familiar. O tempo continuava tempestuoso. Observei novamente que precisaria de um guia para chegar em casa. Ninguém me deu a mínima atenção e cada um foi cuidar dos seus afazeres. Quando todos saíram, implorei ajuda à jovem. Tome o caminho por onde veio, replicou, afundando-se numa poltrona.
Se eu morrer numa cova cheia de neve, não terá remorsos? Retrucou-me que não havia ninguém para acompanhar-me. Então terei de ficar. Entenda-se com Heathcliff. Não tenho acomodações para visitantes, bradou a voz de Heathcliff, que acabava de retornar. Posso dormir neste aposento, numa cadeira, retruquei. Não. Um estranho é sempre um estranho. Não confio em nenhum. Irritado com o insulto, corri para fora, agarrando-lhe passagem a lanterna de Joseph. Patrão, ele roubou minha lanterna, gritou o velho. Em seguida atiçou os cães contra mim. Quando eu abri a cancela, 2 monstros peludos jogaram-me ao chão, enquanto Heathcliff e Hareton rompiam em gargalhadas. Respondi-lhes com pragas, e essa situação odiosa continuaria indefinidamente se Zilá, a criada da casa, não viesse em meu socorro. Pobre rapaz, querem matá-lo? Decididamente esta casa não me serve. Borrifou minha cara com água gelada e levou-me para a cozinha. Deu-me aguardente, lastimou minha triste situação e conduziu-me até a cama. CD 3. Capítulo 3. Enquanto me guiava a escada acima, Zilá recomendou que ocultasse a vela e não fizesse ruído, porque o patrão tinha ideias esquisitas sobre o cômodo que ela me destinara, mas não soube explicar-me a razão. O quarto era modestamente imobiliado. Um imenso armário de carvalho formava um pequeno compartimento que englobava uma das janelas, cujo peitoril servia de mesa. Pousei ali o castiçal e notei inscrições a canivete. Catherine Heathcliff, Catherine Earnshaw e Catherine Linton. Encostei a cabeça na vidraça, repetindo tais nomes, e cochilei. Despertei com o cheiro da vela que chamuscara um dos livros. Era uma bíblia com os dizeres «Pertence a Catherine Earnshaw» na folha de rosto. Examinei os outros volumes. Neles havia uma espécie de diário em letra desvanecida. Que domingo horrível, dizia uma passagem. Gostaria que meu pai voltasse. Hindley é um substituto detestável. Sua atitude com Heathcliff é atroz. Eu e H vamos nos rebelar. A leitura dos outros parágrafos pôs-me a par das desventuras de ambos após a morte do pai, dos maus tratos de Hindley e de sua mulher Frances, do zelo religioso de Joseph, obrigando as crianças a rezar durante horas no sótão, enquanto chovia copiosamente. Li durante um longo tempo. Depois comecei a cabecear sobre o livro e tive um estranho sonho envolvendo ofícios religiosos, fastidiosos sermões e perseguições aos ímpios. No pesadelo, claro, o perseguido era eu. Despertei e adormeci de novo, pouco depois. Dessa vez sonhei que estava ali mesmo num cubículo de madeira e que irritava-me o ruído de um ramo de pinheiro que batia contra a janela. Como não conseguisse abri-la, quebrei a vidraça, disposto a afastar o ramo importuno. Mas meus dedos fecharam-se sobre uma pequenina mão gelada. Uma voz repassada de tristeza implorou. Deixe-me entrar, deixe-me entrar. Quem é você? Perguntei, tentando desembaraçar-me daquela mão. Catherine Linton, respondeu a voz. Vendo que não conseguia libertar-me, maldosamente puxei a mão até o vidro quebrado para que o pulso se ferisse. O sangue escorreu e ensopou a cama. Deixe-me entrar. Há 20 anos vago, penando por aí. Apavorado comecei a gritar. Só quando ouvi passos no corredor, despertei e percebi que gritara realmente. Há alguém aí? Era a voz de Heathcliff. Resolvi aparecer e corri os painéis de meu cubículo. Minha ação produziu um efeito fulminante. Heathcliff, com uma vela a pingar-lhe dos dedos, estava lívido. Deixou cair a vela e tão grande era sua agitação que mal conseguia recuperá-la. Sou eu, seu inquilino. É que tive um pesadelo horrível. O senhor tem razão em manter esse cubículo fechado. Quem pode dormir num covil desses? O que quer dizer com isso? Perguntou transtornado. Inadvertidamente contei-lhe os sonhos. Falei-lhe de Catherine, cujo diário folheara. Devia ser uma criaturinha muito perversa para vaguear por 20 anos. Como se atreve a falar assim? Trovejou Heathcliff com selvagem veemência. Como se atreve, debaixo de meu teto? Furioso, batia na testa. Depois sentou-se no leito, tomado de violenta emoção. Resolvi sair, mas no corredor presenciei um ato supersticioso do meu senhorio. Escancarara a janela e, soluçando, implorava. Vem, Cathy, vem de novo. Oh, meu amor, ouve-me desta vez. Saí desgostoso comigo mesmo por ter motivado tal desespero. Ao amanhecer, os moradores da casa reuniram-se na sala comum. Zilá, avivando as chamas da lareira com um imenso fole. A senhora Heathcliff lendo de joelhos diante do fogo. Meu senhorio dirigiu-se a ela aos brados. E você, sua inútil, os outros ganham seu pão, mas você vive da minha caridade. Largue essa porcaria e faça alguma coisa. Diante da resposta insolente da jovem, Heathcliff ergueu a mão, mas ela desviou-se e felizmente a briga terminou por ali. Recusei-me a partilhar a refeição com eles e escapuli para o ar livre, agora límpido, calmo e frio como gelo.
Heathcliff alcançou-me e acompanhou-me através do descampado até a entrada da Granja dos Tordos, onde eu já não podia mais extraviar-me. Sua ajuda foi inestimável, pois vencer as 2 milhas que restavam me fez andar em círculos e afundar na neve até o pescoço. Em casa, receberam-me com alvoroço, julgando que eu havia perecido na tempestade. Enregelado até os ossos, mudei de roupa e fechei-me no escritório, tão exausto que mal podia apreciar o fogo que crepitava e o café fumegante que a criada preparara. CD 4. Capítulo 4. Como somos volúveis. Eu, que decidi afastar-me de todo convívio social, pedi à senhora Ellen Dean, minha criada, que se sentasse enquanto eu ceava e que me contasse a história de meus estranhos vizinhos. Que tal achou o patrão? Quis saber ela. Meio áspero, senhora Dean. Áspero como dentes de serrote e duro como pedra. Quanto menos o senhor se meter com ele, melhor. Contente com a oportunidade de conversar, a criada foi buscar alguma roupa para costurar e ofereceu-me um caldo quente, pois eu havia apanhado um resfriado com a aventura da véspera. Foi assim que ela me narrou toda a história. Eu os conheço desde menina, pois minha mãe foi ama do Sr. Hindley Earnshaw, pai de Harrington, o moço de aspecto rude que o senhor conheceu no Morro dos Ventos Uivantes. Uma bela manhã de verão, o velho Earnshaw, pai do Sr. Hindley e de Katy, foi até Liverpool e prometeu que ao retornar trazia presentes para nós 3, apesar de ser uma criada, eu era tratada com certas regalias. Pois bem, após 3 dias de viagem, quando todos já se preocupavam com sua demora, ele reapareceu. Entrou na sala e atirou-se a uma poltrona, rindo e lamentando-se do cansaço. Aí desenrolou o capote e mostrou à mulher seu inesperado conteúdo. Veja, mulher, precisamos aceitar isso como uma dádiva do Senhor. Aproximamo-nos e vimos um garotinho sujo e andrajoso. Parecia mais velho do que Katy, que tinha então 6 anos, mas proferia palavras ininteligíveis. Ficamos assustados e a senhora Earnshaw mostrou-se disposta a expulsá-lo. O marido, porém, foi inflexível. Encontrara-o perambulando pelas ruas, faminto, não poderia abandoná-lo. Mandou-me dar um banho no garoto, vestir-lhe roupas limpas para que dormisse com os meninos. Estes, porém, não o aceitaram e eu o alojei no patamar, esperando que ele partisse por conta própria. O Sr. Earnshaw descobriu tudo e, num acesso de cólera, me despediu. Assim entrou Heathcliff na família, batizado com o nome de um filho de meus patrões que tinha morrido ainda pequenino. Pouco tempo depois, ele e Katy tornaram-se inseparáveis. Mas Hindley detestava-o, assim como eu, que tinha sido readmitida à casa pouco depois da expulsão. A patroa percebia nossas maldades, mas jamais o defendia. Heathcliff era uma criança paciente, tristonha, endurecida pelos maus tratos. Suportava os pontapés de Hindley sem derramar uma lágrima, e, quando eu o beliscava, apenas soltava um suspiro. Contudo, o velho Earnshaw se afeiçoara estranhamente ao pequeno e acreditava em tudo o que ele lhe dizia. Em geral, Heathcliff falava pouco, mas dizia sempre a verdade. Veja como ele introduziu a discórdia na família. Hindley, contudo, perdeu a última aliada contra o enjeitado quando percebi nele qualidades raras, força de ânimo e obstinação. Como nunca se queixava das maldades que lhe faziam, julguei que não fosse vingativo. Estava, porém, completamente iludida, como o senhor verá. CD 5. Capítulo 5. Com o decorrer do tempo, o Sr. Earnshaw sentiu que as forças lhe faltavam. Irritava-se com a própria doença. Qualquer coisa o afligia, principalmente em relação a Heathcliff, seu favorito. Acho mesmo que isso foi prejudicial ao temperamento do garoto. Aconselhado pelo cura, o velho Earnshaw acabou por enviar Hindley ao colégio para pôr fim às discórdias entre os 2 meninos. Pensa o senhor que houve paz na casa depois disso? Qual nada. Em primeiro lugar, devido à presença de Joseph, que o senhor já conhece, nunca vi ninguém tão perito em arrancar da Bíblia promessas para si mesmo e maldições para os outros. Com seu jeito de fazer sermões e discursos piedosos, conseguia cada vez maior ascendência sobre o espírito enfraquecido do velho patrão, o que era uma fonte de aborrecimento para todos nós. A segunda causa de perturbação era a própria Katy. De manhã até à noite perseguia-nos com suas travessuras. Era brava, endiabrada, mas com olhos lindos, um sorriso adorável e o pezinho mais ligeiro de toda a redondeza. Acho que não era má de propósito, pois quando nos via chorar, não saía de perto consolando-nos. Era louca por Heathcliff, e seu maior castigo era ver-se privada de sua companhia. Por causa dele, contudo, recebia maiores reprimendas que qualquer um de nós. O Sr. Earnshaw não tolerava as brincadeiras dos filhos e Katy não compreendia a impaciência do pai, derivada da enfermidade. Às vezes, depois de comportar-se mal durante todo o dia, a menina o acariciava, tentando fazer as pazes. Não, Katy, dizia então o velho, eu não posso gostar de você. Você é pior do que seu irmão. Faça suas orações, minha filha, e peça perdão a Deus. Eu e sua mãe erramos na sua criação.
A princípio, essas palavras a faziam chorar, mas com sua repetição tornou-se insensível e cínica. Por fim, cumpriu-se o tempo do velho Earnshaw. Ele morreu serenamente em sua poltrona numa noite de outubro, junto da lareira. O vento uivava ao redor da casa, ressoando na chaminé. Estávamos todos reunidos. Eu, entretida a tricotar meias. Joseph, lendo a Bíblia. Katy encostada aos joelhos do pai. E Heathcliff estirado no chão, com a cabeça no colo da menina. Katy cantou para adormecer o pai, que daí a pouco deixou pender a cabeça sobre o peito. Durante uma meia hora ficamos quietos como ratinhos, imersos em uma santa paz. Entretanto, quando Joseph foi levá-lo à cama, percebemos que estava morto. Choramos alto, amargamente. Joseph disse-nos que não havia motivo para desespero quando um santo entrava no céu. Fui enviada debaixo do vento e da chuva a chamar o médico e o padre. Na volta passei pelo quarto dos meninos. A porta estava entreaberta e ouvi o que falavam. Juro que jamais nenhum padre descreveu o céu tão cheio de belezas quanto aqueles inocentes. Enquanto os escutava, soluçando, desejei que um dia estivéssemos todos juntos naquele paraíso, sãos e salvos. CD 6. Capítulo 6. O Sr. Hindley veio ao enterro e, para nossa surpresa, trouxe consigo uma mulher com quem se casara. Concluímos que, se ela tivesse dinheiro ou nome importante, ele não teria ocultado o casamento do pai. Tudo na casa pareceu deliciá-la e achei-a meio tolinha. Só não gostou dos preparativos para o funeral. Trêmula explicou-me que tinha medo de morrer. Não vi razão para isso. Ela era nova e, embora meio magra, de boas cores. Os olhos brilhavam como diamantes, mas notei que ofegava ao subir as escadas e que tinha uma tosse impertinente. Não soube, contudo, avaliar tais sintomas. Naqueles anos de ausência, o jovem Earnshaw modificara-se muito, não só fisicamente. No próprio dia da chegada, ordenou a mim e a Joseph que daquela data em diante nos limitássemos à cozinha. Com Heathcliff mostrou-se tirânico. Enviou para a companhia dos criados, privou das lições do cura e obrigou a uma faina tão dura na granja como a de qualquer dos outros empregados da lavoura. Nos primeiros tempos, Heathcliff suportou bem tal degradação, porque Katy lhe ensinava o que aprendia e trabalhava ou brincava com ele nos campos. Prometiam crescer como selvagens, pois o novo patrão pouco se importava com eles. Um dos principais divertimentos dos dois era correr pelos pântanos durante o dia inteiro, o que valia açoites para Heathcliff e para Katy longos capítulos da Bíblia a serem decorados. Ambos, no entanto, não pareciam importar-se com isso. Certa tarde de domingo, foram expulsos da sala por fazerem barulho. Quando fui chamá-los para a ceia, não os encontrei em parte alguma. Hindley, furioso, ordenou que trancássemos a porta e que ninguém os deixasse entrar naquela noite. Mas eu estava preocupado e mantive a janela aberta, indiferente à chuva. Muito mais tarde vi brilhar uma lanterna. Era Heathcliff que voltava. "Onde está Katy?" perguntei aflita. Ele narrou-me o acontecido. Eu e Katy fugimos e fomos até a granja dos tordos, espiar os Lintons. Como passariam os dias? Será que ouviam sermões e eram castigados como nós? Nada disso. Do peitoril da janela nós vimos... Ah, que lindo! Uma sala tapetada de vermelho com um lustre que parecia feito de pingos de chuva. O senhor e a senhora Linton não estavam lá. Apenas os filhos, Edgar e Isabella. Mas você pensa que pareciam felizes? Qual nada. Brigavam por ninharias, pareciam tolos e mimados. Sinceramente, nós sentimos desprezo por eles. Então começamos a rir às gargalhadas e eles nos descobriram. Tentamos fugir, mas atiraram um bulldog contra nós, que apanhou Katy pelo tornozelo. Agarrei uma pedra e metia na boca do cão, enquanto praguejava sem parar. Os moradores acorreram ao local e um criado livrou a perna de Katy das presas do cachorro. Imaginaram que fazíamos parte de uma quadrilha e que tínhamos sido enviados na frente para penetrar na casa pelas janelas e abrir as portas para os ladrões. Os bandidos sabiam que eu recebi meus rendimentos ontem, afirmava o Sr. Linton. Pela cara deste, vê-se que é mau. Iluminaram meu rosto com uma lanterna. Ai, que feio! Gritou Isabella. Parece o filho da cigana que roubou meu fazão domesticado. Nesse ponto, Katy desatou a rir e Edgar Linton reconheceu-a. É a menina Earnshaw, disse ele. O espanto foi geral. A menina Earnshaw a vaguear pelos campos com um cigano. A negligência do irmão dela é indesculpável, vociferava o Sr. Linton. Disseram-me que ele a abandonou completamente. E esse menino deve ser o enjeitado que o velho Earnshaw acolheu em sua casa. Levaram Katy para o interior da residência e ordenaram-me que fosse embora, colocando-me uma lanterna na mão. Mas eu não queria abandonar Katy e fiquei espiando pela janela. Ela estava muito quieta, sentada no canapé. Uma criada trouxe uma bacia de água quente e lavou-lhe os pés. Vestiram-lhe roupas adequadas e pentearam seus cabelos. Isabella deu-lhe um prato de bolos e depois levaram-na para junto da lareira.
Trataram-me de maneira completamente diferente, certamente porque sabiam que ela era uma moça de boa família e eu não merecia a mesma consideração. Quando resolvi partir, ela parecia contente e todos a admiravam. Pudera, ela é 1000 vezes superior a eles. Não há ninguém como Cat. Não é verdade, Nellie? Era assim que as crianças me chamavam. Isso não vai ficar assim, eu disse, aconchegando-lhe a roupa de cama e apagando a luz. Você é incorrigível e o Sr. Hindley vai ser bastante severo desta vez. Tudo aconteceu como eu previra. O Sr. Linton veio no dia seguinte visitar o patrão e pregou-lhe um sermão e tanto. Radcliffe dessa vez não foi surrado, mas ficou terminantemente proibido de falar com Cat sob pena de expulsão. A Sra. Earnshaw ficou encarregada de cuidar da cunhada assim que ela regressasse da Granja dos Tordos. Usaria de astúcia e não de força, pois sabia que pela força não conseguiria nada. CD 7. Capítulo 7. Cat passou 5 semanas na Granja dos Tordos e quando voltou, pouco antes do Natal, era outra pessoa. Em vez da selvagenzinha sem chapéu, entrando em casa como um furacão, vimos apiar de um potro negro uma pessoa de cachos luzidios e de comportamento impecável. Bravo, Cat! Como está linda! Saudou Hindley, embevecido. Embora mostrasse alegria nos olhos, Cat cumprimentou a todos com cuidado, para não estragar a linda roupa. A mim deu-me um beijo de leve, pois eu estava toda enfarinhada com os preparativos dos bolos de Natal. Finalmente Cat olhou em volta à procura de Radcliffe. Era o momento que todos temiam. Não foi fácil encontrá-lo, pois escondera-se ao ver chegar aquela jovem tão elegante, em vez da garota desgrenhada que esperava. No entanto, não havia motivo de preocupação para os patrões, pois assim que descobriu o amigo em seu esconderijo, Cat deu-lhe beijos e desatou a rir. Ah, como você está sujo e feio! Deve ser porque me habituei aos Lintons. Então, Radcliffe, esqueceu-se de mim? É melhor não me tocar, disse o rapaz ressentido e inflexível, e precipitou-se para fora, para a alegria geral dos patrões. Os Lintons passariam o Natal conosco. Assim, entreguei-me aos preparativos para a festa. Enquanto os donos da casa arrumavam os presentes, fiquei sozinha, aspirando o cheiro das iguarias e admirando o brilho das pratas, o relógio enfeitado com azevinho, as canecas prontas para serem enchidas de cerveja quente e aromatizada com especiarias, e principalmente o chão limpo e brilhante, esfregado por mim. Depois pensei em Radcliffe, no quanto o velho patrão temia vê-lo desamparado após sua morte. Tive vontade de chorar, mas achei que o mais prudente seria tentar ajudá-lo. Fui procurá-lo no pátio e encontrei escovando os cavalos. Aconselhei-o a arrumar-se a tempo de conversar um pouco com Cat antes de deitar-se. Venha, fiz um bolinho para cada um de nós e eles já estão quase cozidos. Não me deu a mínima atenção e fugiu para os pântanos. Mal rompeu o dia seguinte. No entanto, voltou mais tarde com um ânimo diferente. Nellie, ajude-me. Quero ser bom. Fiz-lhe ver as inconveniências de seu orgulho desmedido e contei-lhe que Cat chorara com sua fuga. Ficou muito sério. Bem, eu também chorei a noite passada, e com mais razão que ela. Ora, pare com isso. Vou arrumá-lo também, que Edgar Linton parecerá um boneco tolo perto de você. Seu rosto iluminou-se, mas depois ensombreceu-se. Ora, não posso ter os olhos azuis de Edgar Linton, nem o dinheiro que ele herdará um dia. A despeito de tais pensamentos, vestiu-se e arrumou-se. Neste momento chegaram todos da igreja e animei Radcliffe a ir recebê-los. Não se fez de rogado. Por infelicidade, a primeira pessoa que encontrou foi Hindley, que lhe deu um empurrão e o escorraçou para a cozinha. Intercedi por ele em vão, mas quando o próprio Edgar Linton, que espreitava a cena pela porta, começou a zombar dele, afirmando que seus cabelos pareciam a crina de um potro, ele perdeu a cabeça. Atirou à cara do rival uma molheira cheia de calda quente de maçã. Foi um Deus nos acuda. Hindley arrastou Radcliffe ao quarto para açoitá-lo, o que de fato foi feito. Isabela começou a choramingar, querendo voltar para casa. Edgar também chorava, suando-se com um lenço de cambraia. Não chore, exclamou Cat desdenhosa. Afinal, você não está morrendo. E você, Isabela, acabe com isso. Por fim, esfomeados pelo passeio, os comensais acalmaram-se diante das iguarias. Eu observava Catherine a cortar indiferente uma fatia de ganso e pensava no coração insensível que ela deveria ter ao dar as costas aos infortúnios do seu antigo companheiro. Mas eu me enganava. De repente, ela interrompeu seu gesto e grossas lágrimas corriam-lhe pelas faces. Radcliffe estava fechado a chave no sótão, o que me impedia de ir até de levar-lhe algo para comer. À noite, com a confusão do baile e a alegria das danças, Cat escapuliu e, através das tábuas, ficou conversando com um amigo. Mais tarde fui avisá-la de que os músicos partiam e que logo dariam por sua falta. Pois a danadinha estava lá dentro com Radcliffe. Tinha descoberto uma clarabóia no teto por onde se esgueirara. Mas só concordou em voltar se levasse Radcliffe consigo. Aquela hora ninguém o notaria.
Trouxe-o para a cozinha e ofereci-lhe toda a sorte de guloseimas. Apesar do jejum, comeu pouco. Sabe, Nelly, disse ele, um dia vou me vingar de Hindley. Retruquei-lhe que Deus competia castigar os maus. Não, teimou. Deus não teria a satisfação que vou ter. Nesse ponto a criada ergueu-se e arrumou a costura. Como sou tagarela, Sr. Lockwood. O senhor deve estar morto de sono com tantos pormenores. Mas eu estava interessadíssimo e longe de me sentir sonolento. CD 8. Capítulo 8. Convencida do meu interesse, a Sra. Dean resolveu não omitir detalhes importantes e continuar a história a partir do verão de 1778, ou seja, há quase 23 anos. Num belo dia de junho, continuou a criada, nasceu o filho de Hindley. Era um belíssimo menino e recebeu o nome de Hareton. Mas a mãe, pobrezinha, morreu pouco depois, para desespero do marido. A criança ficou inteiramente sob meus cuidados e o pai entregou-se a uma vida de total dissipação. Não chorava nem rezava, e sua existência desordenada, suas blasfêmias, afastaram todos os criados. Só ficamos Joseph e eu, porque era sua irmã de leite e porque não queria abandonar o menino. Aquela vida de louco era um péssimo exemplo para Heathcliff e para Cat. O primeiro parecia ter algo de endemoniado e deliciava-se com a degradação de Hindley. Cat, que tinha 15 anos e era a jovem mais bonita das redondezas, por sua vez tornara-se uma pessoa altiva e indomável. Depois daquelas 5 semanas em que esteve na Granja dos Tordos, Catherine passou a manter relações constantes com os Lintons. Como era ambiciosa, possuía a necessária ambiguidade para equilibrar-se entre a sofisticação de seus novos amigos e a selvageria de Heathcliff. Muitas vezes zombei de suas perplexidades e da sua inconfessada aflição diante disso. Tenho de admitir que, a despeito do orgulho, Catherine era fiel às velhas amizades, mesmo diante da repulsa moral e física, mesmo não sendo feio, que Heathcliff provocava aos 16 anos. Àquela altura, ele já perdera os benefícios da educação recebida nos tempos do velho Sr. Earnshaw e havia renunciado totalmente a tentar manter o mesmo nível de Cat. Nada o incitou a dar o menor passo para se elevar, depois de compreender que jamais poderia regressar à situação anterior. Ao contrário, parecia ter um prazer mórbido em despertar a aversão. Uma tarde em que o patrão se ausentara, Heathcliff resolveu faltar ao trabalho e passar a tarde com Cat. Eu acabava de ajudá-la a se vestir quando ele entrou. Cat, você tem a tarde livre? Vai a algum lugar? Não, gaguejou ela, que na verdade convidara Edgar a visitá-la. Por que então esse vestido de seda? Ela tentou desviar o assunto. Mas você não devia estar agora trabalhando no campo? Hindley nos livrou de sua presença odiosa, replicou ele. Hoje não trabalho mais. Quero passar a tarde com você. Catherine não teve alternativa e confessou. Isabela e Edgar prometeram que viriam esta tarde. Ora, peça nele para dizer que você está ocupada. Não diga que vai me trocar por esses idiotas. Antes que Catherine retrucasse, Heathcliff mostrou-lhe um calendário onde estavam assinalados os poucos dias que passara com ela naquele mês. Que disparate! Exclamou a jovem irritada. E eu deveria estar sempre com você? O que é que eu lucraria com isso? Sobre o que é que podemos conversar? O rapaz ia responder, mas nesse instante entrou Edgar Linton e ele fugiu. Naturalmente, a jovem notou a diferença entre os dois, a mesma diferença existente entre uma região montanhosa e deserta e um vale fértil e formoso. Como o Sr. Hindley não gostava que eu os deixasse a sós, entrei e comecei a limpar as pratas do aparador. Em voz baixa, Catherine ordenou-me que saísse. Eu neguei-me a lhe obedecer. Ainda irritada pela discussão com Heathcliff, ela dissimuladamente deu-me um beliscão e eu gritei. Que maldade! Você não tem o direito de me beliscar. Calhe a boca, mentirosa. Eu nem lhe encostei um dedo. O pequeno Hareton, que me seguia por toda parte, começou a chorar, dizendo, a tia Cat é muito má. Foi o bastante para que ela sacudisse a pobre criança até torná-la cor de cera. Querida Catherine, interveio Linton escandalizado, interpondo-se entre ela e o menino. Mas acabou por levar um bofetão de seu ídolo. Fugi para a cozinha com Hareton, sem deixar de ouvir a discussão que tiveram. Edgar, ofendido, afirmava que jamais voltaria àquela casa, pois tinha vergonha de tal amiga. Por sua vez, Catherine ameaçou, jurando que, se ele partisse, ela choraria até adoecer. Linton caminhou até o pátio e vacilou. Tentei encorajá-lo. Não volte, Sr. Linton. Monte o seu cavalo. Ela é mesmo muito caprichosa e estragada pelos mimos. Mas após um momento de hesitação, ele voltou e percebi que tinha o destino selado. Dali a pouco fui preveni-los de que o Sr. Earnshaw regressara bêbado e notei que a briga os transformara de amigos em namorados. Linton partiu às pressas. Eu fui esconder o pequeno Hareton e descarregar a espingarda do patrão, com a qual gostava de brincar sempre que estava meio enlouquecido. Naturalmente, esse hábito punha em risco a vida de qualquer pessoa que passasse por perto. CD 9.
Capítulo 9. O Sr. Hindley entrou vociferando palavrões. Escondia Harrington no armário da cozinha por causa do pavor que o pequeno sentia pelo pai. Este, contudo, percebeu a minha manobra e as cenas que se seguiram foram terríveis. Ameaçou fazer-me engolir a faca da cozinha e quis obrigar o filho a beijá-lo. Como não conseguisse, levou a criança, que gritava apavorada, para o andar superior e a ergueu acima do corrimão. O ruído de alguém à entrada distraiu Hindley. Harrington, em sua tentativa de se libertar do pai, fez um movimento inesperado e caiu. Era Heathcliff que entrava e, seguindo o impulso natural, amparou a queda do menino. Estávamos paralisados de terror, mas o rosto de Heathcliff espelhava frustração e desalento por ter salvo, sem querer, o filho de seu maior inimigo. Fugi para a cozinha com a criança. Mais tarde cantava-lhe uma cantiga de ninar quando Cat entrou. "Está sozinha, Nelly?" "Estou sim", respondi. Notei que tinha o ar preocupado. Depois, 2 lágrimas rolaram-lhe pela face. Eu não esqueci a maneira como tinha sido tratada e resolvi não me envolver muito naquela tristeza. "Onde está Heathcliff?" perguntou. "No estábulo, trabalhando." Na verdade, percebi depois, Heathcliff estava em um canto da cozinha deitado em um banco de espaldar alto, motivo pelo qual não o vimos. "Meu Deus!" exclamou Catherine por fim. "Sou tão infeliz." Pediu-me segredo e confessou-me que aceitara o pedido de casamento que Edgar Linton lhe fizera naquela tarde, mas não sabia se agira bem. "Antes de tudo, gosta do Sr. Edgar?" indaguei. Disse-me que sim, que o amava porque era belo, alegre, rico e também porque ele a amava. Fiz-lhe ver que esses motivos não eram suficientes, mas ela teimou que ia casar-se mesmo assim. "Então qual é o problema?" perguntei. Catherine bateu com uma das mãos na testa e com a outra no peito. "No meu cérebro e no meu coração estou convencida de que faço mal." Estava trêmula, contou-me sonhos estranhos que ouvi com temor. Tinha sido expulsa do céu, um lugar maravilhoso, para cair, chorando de alegria, no Morro dos Ventos Uivantes. Ela mesma interpretou o sonho. "Não quero casar-me com Edgar. Se o malvado do Hindley não tivesse rebaixado tanto Heathcliff, eu nem pensaria nisso. Mas se eu agora me casasse com ele, eu é que me rebaixaria. Assim ele nunca saberá o quanto eu o amo. Não por ser belo, mas porque é igual a mim. Nossas almas são uma só. Linton difere de mim como o luar de um lampejo." Antes que ela acabasse de falar, ouvi um rumor e percebi que Heathcliff se esgueirava para fora da cozinha, no momento em que ela afirmava que seria rebaixada se casasse com ele. Assim, não ouvi da sua declaração de amor. Calei-me e deixei-a continuar. Afirmou que se casaria com Linton porque, com o dinheiro do marido, poderia ajudar seu amigo de infância a se libertar de Hindley. Ponderei que, assim, seriam definitivamente separados. "Nós? Separados?" gritou ela. "Nada no mundo nos poderá separar, porque em Heathcliff está o meu próprio amor à vida. Se tudo perecesse e ele continuasse, eu também continuaria. Mas se ele fosse aniquilado, o universo todo não teria sentido. O meu amor por Linton é como a folhagem das árvores. O tempo a transforma, enquanto o meu amor por Heathcliff lembra os penhascos eternos e imóveis, uma fonte de delícias, pouco aparente, mas essencial. Nelly, eu sou Heathcliff." Disse-lhe então que ele estivera na cozinha e que ouvira boa parte do que falamos a princípio. O seu desespero tomou então a forma de desvario. Obrigou Joseph a procurá-lo. Depois ela própria correu para fora, chamando-o aos brados. A cancela estava aberta, o que indicava que Heathcliff tinha ido para longe. A noite, muito escura, prometia tempestade. Mesmo assim, Cat ficou ao relento, na chuva, chorando amargamente. Pela manhã, quando desci à cozinha, encontrei-a tiritando junto do fogão. "Morro de frio", queixou-se. Estava muito doente e pouco depois começou a delirar. Durante muitos dias permaneceu acamada e nos revezamos para cuidar dela. Quando sarou, estava mais insolente, mais arrebatada e mais altiva do que nunca. Não voltamos a ouvir falar de Heathcliff desde a noite da tempestade. Edgar e Catherine casaram-se pouco depois. Fui obrigado a deixar o Morro dos Ventos Uivantes e vir com ela para cá. Minha separação de Harrington foi muito triste. Despedi-me dele com um beijo. Desde então tornou-se um estranho para mim. É curioso pensar que ele deve ter se esquecido por completo de Nelly Dean, depois de termos sido inseparáveis. Neste ponto, minha governanta olhou o relógio sobre a lareira. Já era muito tarde e ela não quis ficar nem mais um segundo. Agora também vou tentar ir para a cama, apesar de sentir um entorpecimento doloroso na cabeça. CD 10. Capítulo 10. Estive doente durante 4 semanas e o Sr. Heathcliff fez-me a honra de enviar-me fazões e de vir me visitar. Naturalmente, no seu íntimo, admitia um pouco de culpa pelo meu estado. Assim que me senti um pouco melhor, pedi à minha governanta que continuasse a história. "Vim com Cat para a Granja dos Tordos", continuou ela, tirando o tricô do bolso. "E tive a agradável surpresa de ver que ela se comportava muito bem. Era gentil com o marido e com a cunhada.
Entretanto, ao cair de uma noite calma de setembro, quando eu regressava do pomar com um pesado cesto de maçãs e olhava a lua distraída, ouvi uma voz conhecida chamar-me. É você, Nelly? Esforcei-me para reconhecer aquele homem alto e moreno. Não me conhece mais? Há mais de uma hora espero aqui. Fiquei estupefata. Era Heathcliff. Ordenou-me, impaciente, que eu fosse chamar Catherine. Quando ambos se encontraram, minha patroa teve tal transportamento de felicidade que aborreceu o Sr. Linton. Pediu a ele que recepcionasse o amigo cordialmente. Não vejo motivo para você acolher um criado fugido como se fosse um irmão, disse ele com azedume, mas Cat gelou com o olhar e recebeu o antigo companheiro na sala com demonstrações de inexcedível afeto e afirmações de que jamais o esquecera, no que era secundada por Heathcliff. A altas horas da noite procurou-me para conversar. Estava muito agitada para dormir. Confessou-me o grande prazer que sentira com a volta do amigo e o quanto a desagradava a atitude infantil e enciumada do marido. Para surpresa geral, Heathcliff alojou-se no Morro dos Ventos Uivantes a convite do próprio Hindley, a quem, no mesmo dia da chegada, emprestara dinheiro para o jogo. Ninguém sabia o que fizera durante o tempo em que esteve desaparecido e de que modo se tornara abastado. Depois daquela primeira visita, tornou-se presença habitual na Granja dos Tordos. Edgar tolerava a situação para não desgostar a esposa, mas quando percebeu o interesse de Isabela por Heathcliff, ficou preocupadíssimo. Àquela altura, ela era uma jovem de 18 anos, frágil e infantil. Ele não podia confiar a irmã a um homem sem nome e sem berço, que poderia se apossar dos seus bens. Isabela tornou-se nervosa e infeliz. Uma tarde discutiu com Catherine. Confessou que amava Heathcliff e acusou a cunhada de tentar afastá-la por ciúmes de um convívio mais próximo com ele. A senhora Linton caiu das nuvens. Você está louca? Conhece esse homem? Gosto dele, mas sei que é violento, desapiedado, feroz. Ele jamais amaria uma Linton e esmagaria você assim como um ovo de pardal. Isabela não se convenceu e tentei fornecer-lhe novos dados. Era voz corrente que os dois homens viviam jogando e bebendo no Morro dos Ventos Uivantes e que a fortuna de Hindley fluía toda para as mãos de Heathcliff. O próprio Joseph, que não era nenhum mentiroso, valia como testemunha. Talvez por vingança, num dia em que Heathcliff as visitava, Cat narrou ao amigo a paixão oculta da cunhada. A pobre da Isabela morre de amores por seus dotes físicos e morais, afirmou Catherine, enquanto a outra empalidecia de humilhação. Heathcliff não demonstrou a menor emoção e não fez qualquer comentário. Quando finalmente Isabela fugiu da sala, ele confessou a Cat que jamais poderia gostar daquela insípida boneca de cera. Porém, depois de um curto silêncio, perguntou: Ela é herdeira do irmão, não é? Alto lá, exclamou Cat. Não se esqueça de que esses bens agora também são meus. Ainda que passassem as minhas mãos, seriam seus da mesma maneira, assegurou ele. Não tornaram a falar no assunto, mas não gostei do sorriso de Heathcliff, sem motivo aparente, quando Catherine o deixou sozinho na sala. Parecia entregar-se a uma meditação de mau agouro. De minha parte, eu torcia por meu patrão, que era homem honesto, leal e bondoso, ao passo que ela não é que fosse o oposto, mas se permitia excessiva liberdade e eu não confiava em seus princípios. Desejei ardentemente que algo afastasse Heathcliff do Morro dos Ventos Uivantes e da Granja dos Tordos. Sua presença enchia-me de angústia. Parecia que Deus abandonara a ovelha desgarrada e que uma fera rastejava entre ela e o rebanho, à espera do momento propício para assaltar e destruí-la. CD 11. Capítulo 11. Várias vezes tentei ir ao Morro dos Ventos Uivantes, prevenir Hindley dos comentários que ferviam a seu respeito, mas lembrava-me de seus inegáveis maus hábitos e desistia. Uma tarde, no entanto, sem saber porquê, vi-me imersa em recordações de infância. Tive a sensação de rever Hindley 20 anos atrás, em nosso lugar favorito, escondendo conchas, caracóis e seixos sob um pilar de pedra. Impressionada, parti para o Morro dos Ventos Uivantes. Quase desmaiei ao julgar ver Hindley, ainda pequenino, junto à cancela. Mas não, era Hareton. Não deu mostras de me reconhecer após aqueles 10 meses. Tentei acarinhá-lo, mas ele fugiu e atirou-me uma pedra enorme. Ofereci-lhe laranjas e ele brindou-me com palavrões. Quem lhe ensinou esses palavrões, menino? Foi o cura? Que vá para o inferno, cura, e você também, retrucou Hareton. Aos poucos, contudo, ganhei-lhe a confiança e consegui que conversasse comigo. Contou-me então que odiava o pai e que Heathcliff ensinava-lhe a não obedecer a ninguém. Não ia também às lições do religioso. Saí de lá angustiada. Quando Heathcliff retornou à Granja dos Tordos, encontrou Isabela no pátio, dando de comer aos pombos, e dirigiu-lhe a palavra. De onde eu estava não podia ouvi-los, mas ela parecia perturbada, e o patife teve a ousadia de beijá-la. Comuniquei o ocorrido a Catherine, que na sala interpelou Heathcliff violentamente. O que é que você tem com isso? Resmungou ele. Posso beijá-la quantas vezes quiser. Não sou seu marido? Não há razão, pois, para ciúmes?
Em seguida começou a acusá-la de proceder com ele de maneira diabólica. Disse ainda que se vingaria de todos os que o haviam perseguido. Você vai se vingar de quê, seu estúpido ingrato? Retrucou Cat. Estavam em acalorada discussão quando o patrão chamou-me, perguntando pela mulher. Relatei-lhe a cena do pátio e a discussão subsequente. Já é tempo de pôr fim a essas visitas, aconselhei. É intolerável, exclamou ele. Ordenou-me que chamasse 2 criados para esperá-lo no corredor e entrou na sala disposto a acabar com a gritaria. Radcliffe avistou e fez um sinal a Cat para que se calasse, no que foi prontamente obedecido. O que é isso? Indagou a mulher. Você não tem noção de conveniência para usar essa linguagem grosseira? Virou-se para Radcliffe e proibiu terminantemente de retornar à casa. Cat, o seu cordeirinho decidiu investir como um touro, comentou o outro. Arrisca-se a partir a cabeça contra os meus punhos. O Sr. Linton tentou chamar os criados, mas Catherine percebeu sua intenção e tirou a chave da porta, atirando-a às chamas da lareira. Belos métodos. Se você não tem coragem de enfrentá-lo, peça-lhe desculpas e reconheça-se vencido. Como Edgar tremesse dos pés à cabeça de angústia e humilhação, ela continuou. Você não chega nem a ser um cordeirinho. É uma lebrezinha que ainda não desmamou. Vai chorar ou desmaiar de medo? Provocou Radcliffe. Mas o patrão, juntando todas as forças, deu-lhe um murro que teria derrubado um homem menos forte e depois saiu da sala. Radcliffe quis persegui-lo, mas foi desencorajado por Catherine. Pouco depois também partiu. Minha patroa pediu-me que a acompanhasse aos seus aposentos, pois estava agitadíssima com a cena. Ela não sabia que eu havia contribuído para a discórdia, e meu desejo era mantê-la na ignorância disso. Confessou-se louca com o rumo dos acontecimentos, e que sua única intenção fora proteger Isabela. Pedi-me ainda que dissesse ao marido que ela estava a ponto de adoecer gravemente, mas nesse momento o Sr. Linton entrou. Não vim aqui para discutir nem para fazer as pazes, exclamou ele. Só quero saber se depois do sucedido você ainda vai ter relações com... Pelo amor de Deus, gritou Catherine. Será que em suas veias corre água gelada? Deixe-me só. Mal podia falar. O Sr. Linton ficou realmente assustado com seu estado. Para acalmá-lo, eu lhe disse que não se preocupasse, pois ela planejara simular um ataque de nervos em sua presença. Catherine, sem dúvida, ouviu-me, pois deu um pulo, com os olhos flamejantes e os músculos do pescoço muito salientes, e saiu em disparada. O patrão mandou-me segui-la, mas ela bateu a porta em minha cara. No dia seguinte não desceu sequer uma vez para as refeições. O Sr. Linton, por sua vez, passava o tempo na biblioteca. Teve com a irmã uma longa conversa e avisou de que se dissolveriam todos os laços de parentesco entre ambos se ela cometesse a loucura de aceitar tão desprezível pretendente.